Bom, pessoal, muito boa tarde, muito bom recebê-los aqui na nossa casa, na nossa escola. Quero agradecer o convite aqui do presidente Armando para mediar esse painel, que é um motivo de muita honra, mas a gente também tem o tempo aqui para cuidar. Temos pessoas aqui com voos marcados, eu tenho um desafio aqui de fazer uma verdadeira maratona. Então, eu queria já, começando, chamar aqui o Diogo Oliveira para participar aqui do Connection Talk aqui com a gente, construindo, tá? Nosso presidente da Confederação Nacional das Seguradoras CNSEG, doutor Otaviani, nosso superintendente, aqui também, como quiser, é democrático. É muita autoridade ao mesmo tempo. Jorge Capemisa, por favor, e... Evidentemente que eu não deixei para o fim pelo time que ele torce, mas pelo carinho que eu tenho por ele. Ferrara, por favor, sente-se com a gente. Ele não perde o vício, mas tudo bem. Gente, o tempo aqui realmente corre. Então, eu queria começar com você, Diogo, falando de inteligência artificial. O Armando fez aí um prólogo bastante interessante desse assunto e que eu queria saber de você como é que a gente pode equilibrar a tecnologia, a eficiência, o relacionamento humano, atendimento ao cliente, esse mercado todo, corretores e CNSEG e as seguradoras, está todo mundo preparado para usar a IA de forma ética, de forma segura, e a regulação da inteligência artificial deve passar por algum lugar? O tema é bastante amplo aí, mas se você precisar de ajuda, eu volto, tá? Fica tranquilo. Na verdade, Boris, essa pergunta merecia um seminário inteiro, né? Vai falar com o presidente. A gente tem tido. Bom, boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Bom, tema de tecnologia, né, IA em particular hoje, como eu disse, são vários seminários, né, toda hora, sobre esse assunto. Qual é a nossa visão hoje a respeito disso e mercado de seguros? Eu vejo a IA hoje como o computador foi na década de 70, 80. Ou você vai aprender a usar isso, ou você vai ter que se aposentar, fazer outra coisa. Todo mundo vai ter que aprender a usar esse negócio. Na minha formação econômica, a gente aprende a história dos ludistas. Os ludistas foram um movimento pós-revolução industrial na Inglaterra que atacavam as fábricas e destruíam os teares automáticos porque eles destruíam os empregos. Então, a tese era: a tecnologia destrói empregos, vamos destruir a tecnologia porque aí a gente está salvo. Para nossa sorte, os ludistas não deram muito certo, não conseguiram destruir todos os teares, sobraram muitos mais. E a tecnologia nos trouxe até aqui e nada do que era aquele receio aconteceu de fato. Não vejo nada diferente na IA que me leve a crer de que a parábola ludista dessa vez vai acontecer. O que vai acontecer é o que muitos estão falando, né, é que quem não tiver inteligência artificial, esse sim vai ser excluído do mercado. Então, assim, não é uma pergunta hoje se, quando e como. Nós fizemos uma pesquisa ano passado na CNSEG com todas as seguradoras e a adesão é completa. Todas as seguradoras têm projetos mais avançados ou menos avançados do uso de inteligência artificial. Os resultados ainda são tímidos. Em geral, a percepção de impacto em redução de custos, em aumento de negócios, é tímido. Mas é muito claro de que essa é uma trilha inexorável. Todo mundo vai andar por aí. E o que é mais importante sobre inteligência artificial? É uma tecnologia que tem as suas raízes, né, nas digressões matemáticas da década de 50. Portanto, não é exatamente uma tecnologia nova, mas ela entrou agora na parte exponencial da curva de desenvolvimento de uma tecnologia. Então, o
O que a gente está vendo de inteligência artificial hoje é apenas uma pequena, né, semelhança do que vai acontecer, né, nos próximos 10 anos, 5, 10 anos. Então, assim, não resta dúvida de que o setor de seguros será impactado por isso e de que nós temos que nos auxiliar da inteligência artificial e de toda a tecnologia que estiver disponível no planeta para estarmos atualizados. E eu vou dar um exemplo bastante simples. Em 1990, qual era o corretor que imaginava que estaria vendendo a apólice de seguro pelo WhatsApp? Nem existia o WhatsApp. Tá? Então, a gente não sabe exatamente como que a gente vai estar usando inteligência artificial daqui a 10 anos para vender seguros, mas é absolutamente certo que a gente vai estar usando de alguma maneira. Então, se preparar e fazer isso, não tem dúvida. O que eu acho importante nessa minha fala sobre inteligência artificial é retirar o medo disso. A inteligência artificial não vai excluir a atividade humana, até porque ela nem é tão inteligente assim. Faz coisas, né, que parecem incríveis, mas de fato não é inteligência. A inteligência artificial, por trás, tem apenas algoritmos de correlação. É basicamente estatística primária, né, de ponderação de fatores. Quando você destrincha lá, é só isso que tem por trás. Mas é uma coisa fantástica. Ele consegue criar essas correlações e gerar, né, com os dados disponíveis hoje, coisas incríveis. O ponto é, isso não vai suprimir a atividade humana. É mais uma ferramenta que a atividade humana vai usar para manter a atividade humana. E aí alguns casos, não, mas vai ter IA fazendo negócio com IA. Sim. E por trás de cada uma delas vai ter um humano dando comandos. Então, assim, a gente não deve ter medo da tecnologia, não deve se assustar com a tecnologia, a gente tem que compreender e usar a tecnologia sempre da melhor maneira possível, com a certeza de que é possível extrair coisas positivas dela e com a consciência de que hoje ainda estamos no estágio inicial, né, e os testes que têm sido feitos, em geral, têm produzido bons resultados, mas ainda são tímidos. Eu acho que a gente está ainda arranhando, né, a superfície desse tema aí, né, de inteligência artificial em seguros. A gente poderia chamar que é uma learning machine mais moderna um pouco, que vai receber muito mais informação. E como eu estou com o Molina, que eu também agora já adotei, que eu não vou morrer também, estou com você, esse tempo que as pessoas pintam, né, de uma maneira que amanhã está no ar, não é bem assim. A gente vai ter uma evolução por partes. É isso? Você citou uma coisa interessante, né? Essa coisa de tecnologia também começam todas com muito potencial e depois algumas vão para frente, outras não. Há um tempo atrás, por exemplo, eles estavam criando, né, um ciberespaço e já estavam vendendo terreno no ciberespaço. Todo mundo, né, até o Google mudou de nome, porque ia todo mundo viver no metaespaço, não sei o quê e tal. E, bom, que eu saiba, não tem ninguém morando no metaespaço hoje. Algumas coisas não vão para frente. Mas a inteligência artificial, ela não é uma tecnologia, e é isso que faz dela algo interessante, né? Ela é um conjunto amplo de tecnologias que podem ter diversas aplicações diferentes e realmente coisas que são úteis, né? Então, acho que tem muito potencial nisso, sim. Então, o conselho é: comece a estudar, comece a aprender e não se apavore. Essa última parte é um pouco mais difícil, mas a gente vai tentar controlar aqui a ansiedade, tá bom? Mas daqui a pouco, se precisar, eu volto com você, porque quando eu vejo uma análise de exames clínicos feita, aí eu já começo a desconfiar um pouquinho, né? Eu ainda quero que o médico, né, isso, seu projeto lá no médico não tem que falar se pode ou não. Então é isso daí. Mas obrigado mesmo aí. Taviani, o avanço regulatório, ele aumenta a confiança e a segurança para investidores, para consumidores, para nós, corretores, e como a gente tem que manter a percepção constante da presença e da atuação do órgão regulador como elemento fundamental para a credibilidade e estabilidade do mercado. Como é que a gente pode ficar mais tranquilo com algumas ameaças que estão por aí, as APVs, enfim, toda essa turma toda que está perturbando a nossa vida de todos aqui? O que você tem para falar e nos tranquilizar com a visão do órgão regulador?
Em primeiro lugar, obrigado pelo convite para estar aqui. Obrigado pelo convite por estar nessa mesa, com essa composição aqui. Eu cheguei um pouquinho atrasado, presidente Armando, porque o trânsito estava infernal, só que eu falei, me deixa aqui, eu vou andando. Só que o meu fôlego já nem de longe é o mesmo. Então, aí que eu atrasei mesmo, né? Porque no meio do caminho... Mas, enfim, estou muito feliz de estar aqui hoje. A pergunta aqui que o Boris me lança é sobre a regulação e o que, na verdade, nós fazemos, né? Nós vendemos aqui, o corretor intermedia, o segurador vende, o segurado compra. É um contrato, ao fim e ao cabo é um contrato, é uma promessa de um dado comportamento por um dado preço, e só é possível o contrato no modo capitalista de produção, no Estado capitalista, se tiver legislação que traga segurança jurídica para aquilo tudo. Então esse é o ecossistema no qual nós andamos, né? Já faz ali alguns séculos. Então a regulação, os contratos e a nossa vida, elas são um todo. Nós temos que olhar isso como uma coisa só. E por isso, então, a qualidade da regulação ela é tão sensível e ela é tão importante. Então, nós temos plena consciência dessa interligação e por isso o nosso esforço é por produzir regulação sempre em muito diálogo, sempre com muita pretensão à oitiva para equacionar os vários pontos de vista, porque seria muito mais fácil baixar a regulação da nossa cabeça. Faz 3, 4 semanas, o presidente Armando estava acompanhando online, acho que o Lucas também, numa votação ali do conselho diretor da SUSEP, apareceu, para que nós deliberássemos sobre a definição do corretor de seguros. E a nossa, ali o que estava sendo proposto era basicamente a afirmativa de que o corretor de seguros era aquele que realizava a intermediação com as pessoas de direito privado, né, que tinha todo sentido, com um único detalhe que excluía qualquer participação, qualquer possibilidade ontológica ali de o corretor ser um prestador de serviço em qualquer ponta da cadeia para as pessoas jurídicas de direito público, como, por exemplo, as empresas estatais brasileiras, que mesmo sendo sociedades de direito privado, são integrantes da administração pública, porque elas estão ali previstas no Decreto-Lei 200 de 67. Olha onde a gente chega, né? É uma pequena palavrinha mal colocada na regulação e uma exclusão inteira de um pedaço relevante do fluxo de investimentos do país e, portanto, da possibilidade do corretor auxiliar toda a economia aí para um lugar mais sólido na nossa vida. Então, de fato, a regulação ela é aquela ferramenta que, bem usada, pode trazer bons frutos, mal usada, ela pode trazer maus frutos. E aí eu vou destacar 2 pontos, um que você perguntou diretamente sobre as PPMs, as Associações de Proteção Patrimonial Mutualista, e depois eu vou falar um pouquinho sobre uma política que eu acredito que possa significar parte desse futuro que a gente estava aqui construindo, tanto na fala do presidente Armando, quanto também na fala do presidente Diogo. Primeiro, enfrentando a questão das PPMs. Em primeiro lugar, essa era a definição do Einstein do inverso de inteligência. Fazer sempre a mesma coisa esperando resultados diferentes é uma aposta arriscada, né? E o fato é que as associações de proteção patrimonial vinham numa escalada de aumento da sua venda para o povo brasileiro, que chegava à afirmativa de que era praticamente 10, 15, eventualmente 20 bilhões o mercado que elas movimentavam. E isso com sucessivas vitórias do aparato repressor estatal. Então, certamente ali, quanto mais medida judicial você vence, mais o perseguido aumenta a sua participação no mercado, algo está errado nessa equação. Porque imagina se a gente tivesse ganho 400 ações, ou se a gente ganhasse 800, daqui a pouco esse mercado ia chegar quase na totalidade do mercado lícito, né? Então, certamente, teria que haver um outro olhar, e foi esse o olhar escolhido, e isso foi também feito com muito diálogo. Aliás, uma das primeiras pessoas com quem conversado sobre a arquitetura da nova regulação para as proteções de mutualistas foram 2 pessoas que estão aqui. O presidente Diogo, o presidente Armando Virgílio, ambos falando, nós queremos aqui colocar isso no eixo, porque tem que ter regulação, tributação, competição justa, um nível de provisionamento, respeito aos direitos do consumidor, coisas básicas para que qualquer produto possa ser ofertado. Eu diria que essa mensagem simples, tanto vindo de um quanto do outro, foi aquilo que norteou a imagem final dessa regulação. Hoje, o PEC que a gente está, foi editada a resolução que organiza, depois do credenciamento, agora organiza o quadro geral para a atuação
das PPMs e agora a chegada das administradoras. Certamente ainda há mais um tempo ainda para que haja a chegada propriamente dita do pedido de autorizações e depois vai acontecer com essa atividade o que acontece com toda a atividade fiscalizada pela SUSEP. A gente vai entrar em cada pedacinho das contas e cada vez mais, porque os nossos sistemas tecnológicos estão ficando cada vez mais apurados e quem fizer tudo direitinho, respeitar o seu cliente e respeitar os níveis de solvência e provisão, tá tudo certo. Quem não fizer, vai acontecer o que aconteceu na semana passada no mercado de seguro garantia. Nossas tecnologias identificarão e farão o que tem que ser feito, porque quem não vende coisa adequada, com adequada proteção para dentro de casa e com a inadequada configuração para fora de casa, não tem o direito de ficar nesse nosso mercado. Só tem o direito de ficar nesse nosso mercado quem trata bem o seu cliente, quem trata bem o mercado todo. Parabéns. Agradeço. Um minuto e eu termino. É um olhar para o futuro. O presidente Armando Virgílio traçou ali com precisão desafios para a profissão do corretor, como é que se olha para esse mundo que é assustador, né? Colocar no chat GPT um resumo da nossa própria vida e ele falar tudo, menos aquilo que a gente guardou com muito segredo, é relativamente assustador, né? E na nossa profissão, certamente ali também desafios muito grandes. E o presidente Armando falou, ó, quem quiser navegar nessas águas turbulentas, eu tenho aqui um mapa inicial que eu acho que é uma boa cartografia. O presidente Diogo fez um histórico, né, de como as tecnologias podem significar ou ser, né, uma grande onda quando a gente está vendo, mas depois ela quebra um pouquinho antes de chegar na praia e não chega com aquela violência toda e, portanto, a gente também tem aí a possibilidade de gerenciar o nosso próprio tempo em relação a elas. Eu gostaria de abordar esse futuro por um outro olhar, não o olhar da inteligência artificial, mas uma outra questão que é absolutamente fundamental, que são as condições climáticas do nosso planeta, porque são duas pontas, né? Uma inteligência artificial é o máximo de tecnologia, a outra é o nosso convívio num meio ambiente equilibrado, porque também se desorganizou aqui, não há tecnologia que resolva, porque nós somos uma maquininha bem frágil que precisa de um tanto de oxigênio, hidrogênio e outros nutrientes ali para sobreviver, e o ecossistema como um todo também. Não é lá muito complexo hoje, os estudos de ecologia nos afirmam com muita clareza que as variáveis são relativamente simples e a gente tem que cuidar bem delas, né? Para isso, então, nós organizamos, junto com todo o mercado, participação da FENACOR, de seguradores, especificamente nomeados ali, resseguradores, as representações setoriais, especialistas, nós organizamos um grupo de trabalho referente ao seguro catástrofe no país. E o que significa isso do ponto de vista mais amplo para a nossa política? Eu vou partir de 3 situações fáticas que nós vivemos. Rio Grande do Sul, foi notório aqui, todos atuamos ali, os corretores, os seguradores, mas aproximadamente 100 bilhões para a reconstrução total do Estado. Nosso mercado funcionou muito rápido e muito bem e indenizou na sua praticamente totalidade do que tinha ali contratado 6 bilhões. O fato é que a gente tem 94 bilhões que não estavam segurados, isso é um estrondo de lacuna securitária. Não é só no Rio Grande do Sul, em São Paulo, todo mundo andou pelas estradas aí nos últimos 2 anos e via aqueles incêndios. Tinha gente que falava que aquilo ali era provocado, crime organizado, etc. O final, a teoria que mais prevaleceu foi que era seca mesmo. Acho que, salvo engano, pelo relatório da CNC, 4 bilhões, né, Diogo? 2% dos 4 bilhões é objeto de cobertura segurada. E no Maranhão, não foi seca, onde era aparentemente a lógica da seca foi enchente. 2 bilhões de prejuízo, 0,02 segurado. Ó, esses 3 exemplos aqui são suficientes para mostrar que nós temos uma lacuna securitária imensa e, por outro lado, as catástrofes estão contratadas, nós só ainda não sabemos, porque nós ainda não temos ciência para organizar este futuro que já está vindo. Então aqui eu acho que a gente tem um perigo, mas também temos uma oportunidade. E é por isso que o nosso desafio foi criar um quadro para montarmos uma estratégia nacional de resiliência financeira e securitária. E esse é o resultado desse nosso grupo de trabalho que contou com ampla participação e agora ele se encontra nos 44 do segundo tempo. Por que 44? Nós fizemos a versão penúltima do relatório,
paramos agora, mandamos para todos os participantes do grupo para recolhermos, num prazo de 15 dias, as últimas contribuições. Ó, mais democrático que isso, presidente Boris, não dá para ser. Fizemos a consulta antes, fizemos a consulta depois e vamos continuar fazendo consulta. Só que por que tudo isso? Porque isso não é um projeto da SUSEP, isso não é um projeto de um governo, isso aqui tem que ser um consenso da sociedade brasileira. Em outubro vai ter eleição, pode ganhar A, B, C, D e, olha só a beleza da democracia, até Z, né? A hora que o público eleitor brasileiro escolher quem ele quer, nós temos que pegar esse documento e falar: esse documento, essas 30 metas, para que nós organizemos uma estratégia nacional que possa aumentar o mercado de seguros para a sociedade brasileira ter mais resiliência. Isso aqui é o trabalho da sociedade para a sociedade brasileira. É o Brasil se planejando para o futuro. Esse é o objeto, então, que eu gostaria de ressaltar. Uma nota para o futuro, na verdade, sem corretores. O aumento da resiliência da economia brasileira não existirá, porque será o corretor que terá que convencer a pessoa que, nas várias possibilidades de ela gastar aquele pouquinho que sobrou no final do mês para a pessoa física ou aquele um pouquinho maior para a pessoa jurídica, ela tem várias opções. As bets são uma opção, certo? Outros investimentos são outras. Nós temos que ser capazes de falar o seguinte para essa pessoa, e os corretores são essenciais: compre seguro, porque aqui, quando você investir, quando você alocar o seu dinheiro aqui, certamente o seu patrimônio terá resiliência para aguentar muito mais do que em outras opções que você tem, inclusive algumas que são notadamente ilusões que andam por aí. Então, certamente a nossa presença aqui é para confirmar e fortalecer esta aliança entre os seguradores, os segurados, os corretores e o regulador em prol do desenvolvimento nacional brasileiro. Por isso estamos aqui nessa tarde para falar: nós vamos juntos construir um país melhor para os nossos filhos e netos do que aquele que nós recebemos das gerações anteriores. Esse é o nosso compromisso aqui nessa tarde. Muito obrigado, presidente Boris. Parabéns, superintendente. Mas eu fiquei com duas dúvidas só para esclarecer. Essa opção Z foi Z mesmo, não é? Podia ser Y, não tem nada, nenhuma indicação, por favor. Não, só para deixar todo mundo mais, né? Desculpa a brincadeira, mas eu perco amigo, mas eu não perco a piada. Mas, de qualquer forma, eu acho que também é consenso aqui que provavelmente o superintendente está estudando mais a IA para ter tanta informação na ponta da língua do que a gente, né? É muito número, é muita consistência. Ferrara, eu vou deixar você para o final, porque eu quero judiar um pouquinho de você. E eu queria, Jorge, que você comentasse, né, que nós estamos vivendo um ciclo super importante na nossa vida de seguro. E uma das coisas que chama realmente a atenção é a nova lei do seguro. Nós temos hoje, corretores de seguros, uma obrigação muito grande perante os nossos clientes, falar aquilo que a gente nunca falava. Agora nós temos que escrever o que está coberto, o que não está coberto. O que você acha que isso pode realmente contribuir para a gente ter um mercado mais maduro, uma transparência mais madura de todos os produtos, da tua especialidade e das outras? A responsabilidade do segurador, do corretor, aumenta bastante esse tipo, e também acho que pode ser no futuro, na comparação de coberturas, a inteligência artificial também vai ser fundamental. Eu queria que você comentasse sobre isso e obrigado pela tua sempre simpática presença aqui com a gente, Jorge. Eu que agradeço o convite, agradeço a todos que aqui estão. Meu cordial boa tarde. Boa tarde. Boris, eu vejo o seguinte: a regulamentação vem para as coisas ficarem bem definidas, se evitar desvios, se evitar as confusões que a gente vê do passado, de coisas que não foram bem resolvidas. Por isso, aí está a nova regulamentação. E cabe a nós, né, como seguradores, trabalhar utilizando principalmente a inteligência artificial que aí está, né, para levar a todos os nossos corretores facilidade para o trabalho dele, para ele ter tempo suficiente para poder contactar, né, os consumidores, levar os produtos, mostrar de fato quais são os produtos que nós temos, que a gama de produtos que não é conhecida na realidade pelos nossos consumidores, aquilo que no fundo, ele tem uma lacuna de uma carência que ele desconhece.
e pensa que seguro é algo que está muito distante da realidade para ele, em função de preço, né? Porque ele acha que o preço é exorbitante. Quando você, por exemplo, cita, né, um seguro residencial, a minha residência é de R$1 milhão, né? Então, quanto é que vão me cobrar? E, de repente, é R$600. Quando você fala isso, é isso? Pô, se soubesse, eu tinha comprado há mais tempo. Ou seja, existe, de fato, um desconhecimento total por parte da nossa população do que é seguro. Motivo pelo qual nós não conseguimos sair 17%, 18% da população com um tipo de seguro. E a gente tem uma gama imensa de seguros, uma gama imensa de coberturas para atender, além das assistências. Então, tem um trabalho muito grande, e eu fico muito feliz, nós estamos pensando aqui em futuro, pensando como é que nós vamos sair desta situação, como é que nós vamos incluir toda essa população com seguro, porque todos necessitamos disso. Todos os seres humanos precisam, e todos sentem a necessidade dessa segurança. Então, se fala no automóvel, a pessoa pensa logo, opa, porque pode me roubar, posso bater, eu vou lá. Mas esquece do principal, que é a vida. Ele não cuida da vida, esquece a vida. E quando a gente fala da inteligência artificial, ela já está sendo usada. Já vem sendo usada há um tempo, ninguém percebia que estava sendo usada, ela já vinha, quando a gente vê um Waze, que você chega lá, cadê o Guia Rex? Sumiu. Já é uma inteligência artificial. Hoje você vai aonde quiser e ele te guia ali, e você está utilizando, né? Em todo momento, você está fazendo perguntas, você está lá, a inteligência artificial tem tudo quanto é lugar. Hoje no WhatsApp está lá a inteligência artificial. Você quer saber de qualquer coisa, ela te dá lá com exatidão, com profundidade, né? Então, tem ali a inteligência artificial trazendo relatórios, muitas informações e ajudando-nos na automação. Isso a gente tem tido a possibilidade de levar os melhores produtos, mais bem organizados, mais bem estruturados, para que o corretor, né, tenha o tempo de ele poder, de fato, como consultor, né, o corretor hoje já mudou, a verdade é essa, né, que ele mudou, ele é um consultor. Ele vai, ele identifica os problemas, faz o diagnóstico, né, e ele leva, de fato, o produto necessário. Aquilo que, de fato, né, o consumidor tem a necessidade, aquele que está à frente dele, o que ele precisa. E essa gama de produtos que nós temos hoje, pega o seguro, você pode moldá-lo à necessidade, né, personalizá-lo à necessidade do cliente. Então, tudo isso, a inteligência artificial tem facilitado. Houve de início, que vai tirar os empregos, os corretores, tadinho dos corretores, que vai ser feito com eles. Nada, veio para ajudar. Vocês vão poder vender muito mais, ter condição de fazer muito mais produção e levar uma informação mais precisa para os seus clientes, né? Eles estando conscientes daquilo que estão comprando, porque aquilo é o que ele necessita. Mas vai precisar de você sempre. Não vai ser a máquina que vai fazer isso. A gente precisa do humano, a gente precisa chegar, olhar olho no olho para acreditar, né? A empatia, tudo isso é necessário, não é a máquina. Então, isso tudo está dentro do que você colocou ali, de toda a nova regulamentação, e ela vem toda sendo direcionada por nós seguradores, trabalhando todo o material, todo o arcabouço necessário para que o corretor tenha a facilidade de colocar o produto. Os produtos que nós temos, que não são poucos, e a gente tem, né, como agora acabou surpreendendo de falar, temos aí um volume monstruoso de pessoas, ou seja, mais de 80% da nossa população sem seguro algum. Precisamos de fazer mais isso. E o mais importante, a gente olha as federações trabalhando no sentido de pensar no futuro, a gente olha o nosso CNSEG também trabalhando nesse sentido. Eu faço parte dos conselhos de federações, da FENAPREV, da CNSEG, e o nosso pensamento é como podemos fazer para auxiliar os nossos corretores, porque necessitamos dos corretores, necessitamos de vocês, para que vocês possam levar aquilo que o nosso consumidor necessita. E a facilidade que nós queremos dar aos senhores é
de mostrar os produtos, levar à mídia, levar toda a informação de todos os produtos que tem e que eles não são caros, que ele cabe no bolso de cada um para aquilo que é, de acordo com a necessidade e com o poder aquisitivo de cada um. Tem exatamente produtos para todos. É isso, meu amigo. Obrigado, Jorge. Pessoal, nós tínhamos feito aqui um acordo com o presidente. Ele tem um voo, acho que ele está esperando que o avião vai passar aqui para pegar ele, mas não vai, ele tem uma 23 e uma Rubem Berta pela frente. Então, nós temos o compromisso de liberar ele, certo, Armando? Com toda a tranquilidade, vai devagar. Mas eu falo aqui em nome de todo mundo, tanto aqui quanto pelos meios aí que estão nos assistindo, o nosso agradecimento da tua sempre participação positiva, trazendo uma mensagem bastante interessante para nós. E venha sempre, a gente gosta de te ouvir, tá bom? Obrigado, Boris. Obrigado a todos. Peço desculpas, mas, infelizmente, os comandantes de aeronaves desse país teimam em não me esperar quando eu estou atrasado. Não é nenhuma perseguição. Nenhum deles é corretor de seguros, fique tranquilo, e muito menos segurador, tá bom? Mas obrigado, gente. Uma salva de palmas. Bom, eu deixei você, Ferrara, para o fim, não por nenhuma perseguição política, esportiva, nada disso, mas esse tema que eu quero colocar para você, ele orna com você, como diz lá no interior, né? Orna. É o seguinte, o mercado segurador vive um desses ciclos, de novo, mais relevantes. Nós estamos diante de um mercado cada vez mais dinâmico, digital, conectado, e o que exige um ambiente regulatório moderno, como foi falado aqui, estável, preparando para acompanhar a velocidade da transformação, estimulando a inovação e a expansão sustentável do nosso setor. O que está impulsionando essa expansão? Você é um sujeito irrequieto, você me procura, me chama, quer mais isso, quer mais aquilo, quer saber o que vender. O que está faltando, na visão do segurador, para a gente acompanhar toda essa onda que vem vindo aqui, para a gente realmente crescer? Você é um dos primeiros caras que falou dos 10% de crescimento, o PDMS está indo bem, obrigado, mas eu sei que você é um eterno insatisfeito, né? Você queria que o jogo fosse 5-0, 6-0, foi só 3, você não se concedeu. Mas o que está faltando na tua visão, agora como segurador mesmo, com elo forte com o corretor e com números dos últimos anos de crescimento realmente reconhecidos como espetaculares? Assim, bom, boa tarde aí. Tá saindo som aí, tá? Não? Tá. Primeiro, agradecer o convite aqui. Tá saindo som? Agradecer o convite aqui, estar presente com todos vocês aqui. E realmente a gente sempre discute, né, o que a Tokio Marine especificamente tem que empreender para ajudar a indústria securitária a crescer, né? A gente leva isso em consideração já há muito tempo. Para eu te dar uma ideia, se você voltar 12 anos atrás ou a 13 anos atrás, quando eu peguei a presidência da companhia, eu estou que nem o Nicolás Maduro, gente. Tem eleição direta na Tóquio, mas só dá Ferrara não. Já vai... Mas não tanto com você, né, Molina? Você né, há 13 anos na presidência, a gente já tem uma bagagem suficiente para dizer o seguinte: o que a gente percebe é a companhia saiu de 1 bilhão e 600 e vai fechar esse ano com 16 bilhões. Então, ela cresceu 10 vezes em 12 anos. Né? Falar 10 vezes é crescimento de 900%. Né? E longe de qualquer indústria brasileira crescer nessa ordem de grandeza. O que a gente quer é ver o mercado securitário crescer. E quando eu converso com os corretores, o que eu percebo é o seguinte: muitos deles falam o seguinte, Ferrara, para vender tem que ter a oferta. Né? Tem que ter a constância da oferta. Se não houver a constância da oferta, não vende. Tá certo? E aí, o que nós empreendemos lá e que eu anunciei, eu acho que foi no último congresso, foi em setembro do ano passado, né? Sim. Que eu falei que a gente ia criar um curso de inteligência artificial para corretores. Né? E nós chamamos isso de IA na prática para corretores. E lançamos isso em novembro. Foi em setembro o anúncio, em novembro nós lançamos a IA para corretores. E eu fico olhando ali estatisticamente dos nossos 45 mil corretores que operam conosco, né, praticamente 1/3 do que o Armando falou aí, de 150 mil, né, o quantos de fato entraram no BrokerTec, que é a nossa
é o nosso portal, e fizeram o curso lá. E a gente tem lá praticamente 1.330 corretores entraram e fizeram o curso até o final, mas muito mais entrou e parou no meio. Mas 1.330 foi até o final, e 70 assessorias, aí eu estou imaginando que é o empreendedor da assessoria, entrou e também fez o curso até o final. E o que a gente está vendo é o seguinte, a gente está tendo um feedback muito positivo, viu, Boris? Né? Corretores assim na faixa de 60 a 70 anos, por exemplo, dizendo, olha, a oportunidade que vocês deram para mim aí de entender o IA, né? Para desmistificar a IA, para mim está sendo muito importante. Feedbacks assim, até com uma carga emocional, viu, Jorge? É assim, é impressionante. A gente fez aquilo para o corretor despertar e ver o potencial de vendas que ele tem na base dele. Então, o treinamento, ele dá vários conceitos de como você pode utilizar da IA para você identificar clientes na sua base, no seu sistema de gestão da sua corretora, identificar clientes que potencialmente poderiam comprar o produto A ou B ou C ou D. É usando a sua base, não é usando a base, gente, de apólices emitidas da Tokio Marine, não. Usando a base de clientes que ele tem num sistema que faz a gestão da corretora. Então, o treinamento serve para isso, né? E dali ele pode prospectar leads, né? Ou fazer cross-selling, vendas cruzadas de outros produtos para o mesmo corretor, aumentar a quantidade de produtos por corretor, ou ele pode fazer upselling, né? Ou oferecer coberturas maiores, ou serviços maiores, assistências maiores. Tudo isso, o sistema de IA, o treinamento, permite ao corretor enxergar potencial venda maior em cima da sua base atual de clientes. Tá certo? Além, obviamente, de prospectar novos clientes com aquela característica. Essa ferramenta está sendo utilizada por esses 1.400 corretores e corretoras PJ aí constando as assessorias no processo, e a gente está com uma expectativa muito grande de que isso vai virar uma, digamos assim, um crescendo, né, constante, né, de aumento de produção. Isso é o que é a minha grande expectativa. Eu gostaria de dizer o seguinte, muito se falou aqui de IA, né? A gente fala, a IA na Tokio Marine, para vocês terem uma ideia, nós não sabíamos disso, ficamos sabendo disso em outubro do ano passado. A IA no Brasil, na Tokio Marine no Brasil, ela foi considerada a IA mais bem desenvolvida do grupo Tokio Marine em 47 países que tem presença. 47 países. E viramos... E é bom e ruim ao mesmo tempo, viu? Que aí o japonês põe mais pressão na gente aqui, tá certo? Então a gente está numa fase aqui de exportar know-how para 47 países. A gente virou um hub de desenvolvimento. E aí eu compartilho com as seguradoras e com vocês, corretores aqui presentes, o grande sucesso disso, e não tenho receio nenhum de compartilhar, não, porque isso é importante. Foi uma decisão nossa de tirar a IA da área de tecnologia, não é na área de tecnologia. A área de tecnologia ela é a fomentadora da IA na companhia. Nós pegamos 70 departamentos da companhia, pegamos cada um lá que trabalha num determinado departamento de sinistros, departamento da área jurídica, o departamento da área de precificação, vários departamentos. A gente pegou aquele que é mais familiarizado com tecnologia, e hoje qualquer pessoa que mexe com planilha Excel acha que conhece tecnologia, tá certo? Deixa ele achar, não tem problema, tá certo? Pega esse cidadão que é mais afeito à tecnologia e a gente vai lá e dá o treinamento para essa pessoa, viu, Jorge? Aí ele conhece as dores daquele departamento, que ele trabalha naquele departamento, conhecendo o potencial da IA, ele acaba enxergando o potencial de desenvolvimento de agentes de IA para servir aquele departamento. Então, hoje nós temos um repositório de agentes enorme dentro da Tokio Marine e que já estão sendo reutilizados entre departamentos. O agente que você desenvolveu, o outro departamento fala, pô, deixa eu também reutilizar isso. E a gente vai entrar na fase 3, que nós estamos chamando, que é agora exportar isso para o mundo inteiro. Esse repositório vai ter que estar disponível para o mundo inteiro.
E, da mesma forma, empresas lá nos Estados Unidos, na Ásia, na Europa, que também desenvolvem o seu silo de IA, estão desenvolvendo e vão popular esse repositório para nós reaproveitarmos essa IA no mundo inteiro. Então, o que eu vejo, o corretor, ele tem que olhar a IA não como ameaça, gente, absolutamente, como um potencial e uma oportunidade para crescimento. Essa que é a grande realidade. Hoje eu li uma matéria, gente, muito interessante. Eu vou até a hora que chegar na companhia, eu vou distribuir lá para a minha diretoria, que saiu na The Economist, né? Sabe, The Economist americana, né? E que falou de três... falava da IA lá, exatamente da IA, né? E ele falou de 3 movimentos disruptivos que houve na história aí dos últimos 100 anos aí no mundo, né? E começou lá com 1844, se eu não estiver falhando a memória aqui. 1844, em Londres. Olha só que interessante. Não sei se eu tenho muito tempo aqui, que eu fico falando até amanhã aqui, se por deixar. Eu cobro você. Você cobra, tá bom. Lá em Londres, olha que coisa maluca que fala na The Economist. Hoje, isso, matéria de hoje, diz que lá em Londres a grande preocupação deles na época é que tinham 300 mil cavalos em Londres e que despejavam estercos nas ruas da ordem de 7,5 toneladas por dia. Então, que a sociedade londrina ia ficar imersa em estrume de cavalo, que era o fim da sociedade londrina. Alguém leu essa matéria hoje? Não? Bom, o que isso aconteceu? Então, eles falam muito no GRC, onde G é governança, R é risco e C é compliance. É essa a matéria do The Economist. E aí ele falou assim, bom, vamos administrar o risco, né? A solução disruptiva ameaçando a sociedade, se ela for resolvida, for endereçada como risco, resolver o risco, se acaba com o problema. Então, o que aconteceu com isso? Desenvolveu-se os automóveis, os engenheiros e arquitetos desenvolveram-se as ruas asfaltadas para poder... Vieram as carroças também, tá certo? Ou seja, desenvolveu a tecnologia para evitar o tal dos 300 mil cavalos que estavam ali estragando a vida da sociedade londrina. A outra que foi dita lá é uma mais recente que muitos de nós acompanhamos aqui. Em 1972, eu já estava entrando na universidade nessa época aí, e eu lembro muito bem, falava-se da crise de alimentos que ia haver no mundo. 1972. Por quê? 3,8 bilhões de pessoas na época, crescendo exponencialmente, ia ter falta de comida. Tá certo? Hoje estamos com 8 bilhões de pessoas e não teve crise nenhuma de alimento. Por quê? Porque o risco que foi enxergado na época foi resolvido. O que aconteceu? A indústria de agro evoluiu sobremaneira, aqui no Brasil, especificamente com a Embrapa e tudo mais, cresceu fortemente a produtividade no agronegócio, isso no mundo inteiro, e aí não teve ou seja, é reconhecer o risco e administrar o risco. Essa é a teoria da revista. Quando fala na IA, que é mais um momento mais atual, a revista cutuca a gente com vara curta, falando assim, nós não queremos chegar, hoje é 2026, não queremos chegar daqui 50 anos, em 2076, e ficar coçando a cabeça e falar, oh, meu Deus, eu vi esse risco da IA lá, né, de perda de emprego que você comentou, perda de emprego, né, e não fizemos nada. Não, a gente tem que administrar, que a IA está aí, é um risco, a IA ela não vai nunca ser mais inteligente que o ser humano, não tem como ser, gente. Né? A sociedade precisa ter engenheiros, precisa ter cientistas para criar as coisas. O que a IA faz ela nivela o conhecimento de todas as pessoas. Ela pega aquele médico recém-formado e pega o médico que já tem 30 anos de experiência, tá certo? O que esse médico de 30 anos de experiência sabe, está na IA, está registrado. O garoto recém-formado vai ver aquilo e vai ser orientado. Olha, então ele vai estar no mesmo nível de conhecimento, porque está registrado. Isso é o que a IA faz. Evolução. Não, ele acelera.
ele acelera o entendimento do menos experiente e iguala ao conhecimento maior, porque aquele conhecimento maior já foi registrado, a IA aprendeu, é isso. Agora, evoluir, criar coisas novas, ela não vai criar. Quem vai criar é a mente humana. O mundo precisa de engenheiros, de cientistas, para continuar crescendo, né? O desenvolvimento da sociedade, resolver o problema de câncer e tudo mais. Isso é ciência. Isso precisa ter a mente humana. E o corretor não pode ter receio da IA como instrumento para ajudá-lo a vender mais. Olhem a IA fundamentalmente como façam um treinamento. Eu sei que outras seguradoras estão oferecendo também esse mesmo treinamento. Olha o da Tóquio, está lá disponível, não custa nada. E eu não estou falando para vender Tóquio, não. É vender na tua base para a corretora, para a seguradora que você quiser, não tem problema. Se você vender para a seguradora, alguma coisa vai sobrar para nós da Tóquio Marine, não tem problema. Usem aquilo como um instrumento de aprendizado e incentivem os mais jovens na sua corretora a entender aquilo e te ajudar a prospecção, né? E não tenham receio de utilizar-se da IA. A IA é um instrumento que está aí à disposição para oportunizar a gente a crescer no mercado securitário. Se hoje somos o quê? 6% do mercado? Você vai nos Estados Unidos, é 13%. 13%. Aqui é 6%. A gente tem condição de chegar em 10% em 2030, que é o PDMS? Não sei. Você falou que tinha. Não sei. Eu acreditava, mas houve uma redução. Houve uma redução. O Diogo não falou não, mas houve uma redução. Sim. Houve uma redução de 6,5 para 5,8 ao final de 2025 por conta de mudanças legislativas, né? Reduziu lá, tarifou-se lá o VGBL. E aí ferrou. A gente não esperava. Bom, voltando ao assunto, caiu a produção. Do Então tempo, a gente lembra? continua crescendo. Fala. Lembra o assunto do tempo? Acabou. Acabou? Na verdade, antes de acabar, eu teria uma pergunta para você. Eu não sei se eu faço ou não faço. Fala. Você já consultou o Mundial de 51 lá na IA? O que eles falam? Bom, gente, eu também tenho o compromisso aqui. Deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Tô com um netinho novo aqui, ó. Tá vendo? Olha, já tá com a camisa do Palmeiras aí, tá vendo? Os aplausos foram pro netinho só. Vocês estão vendo aí? Ó, o netinho aqui, ó. E o filho da minha filha, tá certo? Não. O problema, Alencar, nós estamos tendo um problema. Estamos administrando o problema. Põe na IA. Minha filha é casada com um baiano. O rapaz torce pro Bahia. Ele deu uma camisa do Bahia pro menino. Eu falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, Jorginho, não vamos brigar. Nós estamos em família aqui, não vamos brigar. Se o garoto quiser ser campeão estadual, torce pro Bahia, tem 50% de chance, pô. Ou é Bahia ou é Vitória, 50% de chance, tá certo? Agora, se ele quiser ser campeão brasileiro, da Libertadores, da Copa do Brasil, torce pro Palmeiras, pô, tá certo? Se quiser mundial, aí ele falou, opções. mas Kio, e se for mundial? Eu falei, ó, acabou a conversa, não tem mais conversa aqui. Gente, aplausos. Não vamos brigar. Eu até também o compromisso aqui com o superintendente de horário, mas eu quero, em nome deles, agradecer a presença sua, Otaviane Ferrara, Jorge, Diogo também, que foi aqui. Obrigado, presidente, pela oportunidade. Cumpriu o horário apertado, que é difícil com o homem controlar o horário. E agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. O assunto continua, mas nós encerramos por aqui e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser, tá bom? Vamos para frente. Obrigado, gente. Muito obrigado, gente. Obrigado.